Olá, seja muito bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos muito felizes em tê-los aqui. Nesse vídeo, nós iremos falar resumidamente a respeito da classificação de Angel e a sua importância para a odontologia. As classes de Angel, elas são subdivididas em classe 1, 2 e 3, e elas são de extrema importância para avaliar a oclusão dentária do paciente, sendo muito utilizada por dentistas, principalmente por ortodontistas. Assim, quando o paciente apresenta uma má oclusão, é utilizado a classificação de Angel para definir o tipo de oclusão dentária daquele paciente. Mas o que é má oclusão? A má oclusão, ela é todo desvio da oclusão dentária normal, ou seja anteriormente, movendo a mandíbula para frente ou para trás. Angel, ele apresentou a sua classificação em 1889 e ele fez um sistema que classificou as maloclusões nesses grupos que a gente vai estudar agora, conforme essa imagem. Então, classificou em 1, 2 e 3. E baseando-se na relação anteroposterior entre os primeiros molares permanentes. Então, Angel, ele utilizou como referência os primeiros molares permanentes e a sua posição com os outros elementos dentários. Vantagens da classificação de Angel. Bom, existem várias vantagens dessa classificação, como, por exemplo, a fácil compreensão, uma simplicidade, né? Então, apenas 3 técnicas e 3 classes de classificação a gente consegue identificar qual tipo de classe é aquele paciente. Além disso, uma prática execução, uma maior rapidez na identificação do caso clínico, porque apresenta poucas técnicas, né? Técnicas simples de serem identificadas. E, além disso, uma possível comparação de casos clínicos. Então, eu posso comparar meu paciente A com o meu paciente B e observar quais são as diferenças entre eles. Além disso, é uma técnica estática e é uma técnica intrabucal. Então, eu consigo avaliar ali no meu consultório como meu paciente ali sentado na cadeira odontológica. Porém, todas as vantagens têm desvantagens. E as desvantagens dessa técnica, ela se baseia em somente uma. Ela é um sistema de classificação que avalia somente a posição dos dentes e considera apenas alterações no sentido anteroposterior. Então, infelizmente, não vai classificar as alterações no sentido vertical e no sentido transversal. Então, é uma técnica, né, que tem essa falha por ser apenas no sentido anteroposterior. Pessoal, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, porque isso vai ajudar muito a fazer com que esse vídeo e muitos outros conteúdos que temos aqui alcancem mais pessoas. Então, deixa o like aí e se inscreva para ajudar a gente a crescer mais e mais. Agora, a gente vai começar a falar sobre a classificação de Angel. Para começar, a gente vai falar sobre a classe 1 de Angel, que é quando a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior vai ocluir no sulco mesiovestibular ou sulco central do primeiro molar inferior. Então, esses indivíduos, eles não têm nenhum problema de maloclusão. Ela é a posição normal e vai abranger a maioria da população. Então, provavelmente, se a sua casa tem 5 pessoas, 3 apresentam classe 1 de Angel, porque ela é a mais comum e é a posição, digamos, normal. Por isso, ela é a primeira. Já a classe 2, a gente já começa a ter mais probleminhas ali que o ortodontista vai ficar pensando como resolver aquele caso clínico. Então, a classe 2 acontece quando ela pode acontecer de forma esquelética ou de forma dentária, se a pessoa nascer com agenesia, porém, é mais comum acontecer de origem esquelética, ou seja, o próprio esqueleto teve aquele formato dentário. Então, como acontece? Os dentes da maxila, ou até mesmo a maxila, ela está projetada para frente em relação à mandíbula. Então, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ela vai ocluir anteriormente ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Então, a oclusão ela vai acontecer ali no espaço entre a cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior e a face distal da cúspide vestibular do segundo pré-molar inferior. Então, ela vai acontecer ali naquele espaço. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem,
está ocluindo exatamente no espaço entre a cúspide mesovestibular do primeiro molar e a face distal do segundo premolar. Então, a classe 2, ela foi subdividida em duas divisões. A primeira subdivisão, ela tem um formato da arcada, que vai se assemelhar a um V, certo? E ela está geralmente associada com funções musculares anormais, como, por exemplo, respiração bucal, hábitos de sucção, hábitos de língua, mordida aberta. Então, aquela criança, ela provavelmente chupou chupeta por muito tempo, então chupou os dedos, e aí teve aquela formação, né, daquele esqueleto, daquele formato. Os dentes, por sua vez, vão apresentar-se como uma inclinação axial vestibular. Então, aqui, como a gente pode ver, os incisivos centrais superiores têm uma inclinação axial vestibular e vai ter também um transpasse horizontal aumentado. Então, o superior tem um transpasse mais aumentado do que o inferior, por sua vez. Agora, vamos falar sobre a classe 2 de Angel, a subdivisão 2. Nessa, há uma sobremordida vertical excessiva e o arco inferior vai apresentar frequentemente uma curva de Spee exagerada. A função muscular e a respiração é normal na maioria dos casos, e essa causa da subdivisão 2 não está associada à interposição digital, como por exemplo o de chupeta, né? Ali a interposição digital dos dedos. A causa nesses casos vai ser genética e o paciente aqui vai ter mordida profunda. Então a gente viu que na classe 1 a principal diferença é que ela tinha o formato, né, da arcada assemelhando a um V em mordida aberta, e aqui a mordida ela é mais profunda. Então, aqui a gente pode ver os elementos dentários e os incisivos centrais superiores, eles vão estar retroinclinados. Então, eles não vão estar com uma sobressalência, mas sim retroinclinados. Aqui tem uma inclinação axial vertical e no outro a gente viu que tinha uma inclinação axial vestibular. E os incisivos laterais, eles vão apresentar-se vestibularizados. E o trespasse horizontal vai ser normal. Então, aqui o trespasse horizontal não vai ser aumentado como na subdivisão 1. Classe 3. A classe 3 de Angel, ela é a mais simples, né, de ser resolvida. Na verdade, as classes de Angel, elas são muito de boa, né, pra gente estudar. A mais assim que pega é a classe 2. A classe 3 e a classe 1, elas são muito simples, porque a gente vai conseguindo entendendo ali com o formato da arcada dentária. Se na classe 2 a maxila estava projetada para frente, na classe 3 a maxila vai estar projetada para trás e a mandíbula projetada para frente. Aqui eles são conhecidos como piranha e na maioria das vezes é um problema esquelético. Então, classe 3, na maioria das vezes, ele vai ter que fazer uma cirurgia ortognática, porque tem que fazer uma cirurgia a nível, né, bucomaxilar. Então, o paciente ele vai para o hospital, faz toda uma internação para fazer e resolver o seu problema. Então, na maioria das vezes, os dentes da mandíbula estão uma cúspide à frente do que os dentes da maxila. Então, aqui a gente pode ver que os dentes da mandíbula, ou os dentes inferiores, estão projetados em relação à maxila para frente. E a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior vai ocluir a frente do sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Então, aqui vai encontrar uma posição mais mesial em relação ao primeiro molar inferior. E a gente viu que na classe 2 de Angel, ela vai ter uma posição mais para a distal. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários aí embaixo, tá? Ou mande para a nossa rede social que está aparecendo aí na tela, o nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Me conta o que você achou desse vídeo e deem dicas pra gente sobre o que a gente pode vir a trazer aqui no canal que você tem interesse, tá? Muito obrigada por estar aqui e valeu!